Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fabiano Pires, estou muito feliz de estar aqui em mais um resumo da nossa jornada de leitura bíblica, dessa feita com a grata satisfação de dizer que nós terminamos de ler o segundo evangelho, portanto o evangelho de Marcos. Nós estamos aí com esse compromisso, tanto conosco mesmos quanto com Deus, de lermos todo o Novo Testamento em 3 meses e associado com os textos do Novo Testamento, nós também estamos lendo textos de Provérbios, até porque nós vamos adquirindo conhecimento do Novo Testamento e, ao mesmo tempo, buscando sabedoria da parte de Deus para que possamos aplicar esse conhecimento. E, evidentemente, Provérbios nos traz muito disso. Muito bem, nesse breve resumo aqui que nós sempre fazemos, ao final de cada leitura bíblica, nós temos o Evangelho de Marcos, esse evangelho tão pungente, esse evangelho tão dinâmico, com tantas ações e que realmente nos encanta. É um evangelho evidentemente menor, nós temos apenas 16 capítulos, apesar de que cada capítulo, ou na sua grande parte, tem uma quantidade até expressiva de versículos, mas nós temos aí 16 capítulos e no total de 678 versículos. Então nós já lemos lá um pouco mais de 1000 versículos do Evangelho de Mateus, com mais essa quantidade aqui do Evangelho de Marcos, nós já estamos chegando aí a praticamente 1700 versículos lidos do Novo Testamento. Isso é maravilhoso, né? Então o Evangelho de Marcos é muito interessante, principalmente porque o Evangelho de Marcos, como nós também dissemos lá no nosso primeiro resumo, ele foi escrito para gentios, muito especificamente para romanos, e ele é um evangelho realmente de muita ação. Nós vamos ver Marcos fazendo menção em muito da trajetória de Jesus Cristo, no sentido de mostrar suas ações, em especial de cura, de libertação, de realmente pregação do evangelho, das boas novas. Isso é extraordinário. Inclusive, até dizem alguns estudiosos que nós podemos dividir o evangelho em 2 partes, sendo do primeiro capítulo ao 9, falando um pouco mais sobre o trabalho de Jesus na Galileia, e do capítulo 10 ao 16, falando um pouquinho mais sobre o seu trabalho na Judéia e em Jerusalém, tá bom? Quais são as provas que de repente nos levam a acreditar que realmente Marcos escreveu para gentios, mais focado nos romanos? Primeiro, porque na verdade ele tem um estilo muito resumido, que era na verdade o estilo predominante da época para essas pessoas. Segundo, ele faz uma descrição de algumas cenas que são extremamente animadas e evidentemente com muito movimento, o que também era praxe para os romanos, principalmente porque nós sabemos que esse povo era um povo que realmente tinha muita característica, de ter uma vida mais corrida, com muitas ações, envolvidos com uma série de guerras e daí por diante. Também a sua ênfase está mais principalmente voltado para as obras que Jesus efetuou, em especial em favor das pessoas. Nós também temos aí o dinheiro mencionado no texto, é o dinheiro romano. Nós temos o tempo dividido de acordo com o próprio costume romano, e quando o evangelista faz menção a costumes judaicos, esses costumes em grande parte acabam tendo que ser explicados justamente porque o público-alvo nem sempre tinha o devido conhecimento daquilo que estava acontecendo ou que estava sendo dito ou explicado, tá bom? Algumas características muito importantes desse evangelho. Primeiro, é considerado um dos mais antigos evangelhos, inclusive a razão pela qual alguns teólogos afirmam que tanto Mateus quanto Lucas usaram Marcos, pelo menos em parte, para escreverem os seus evangelhos. Na opinião, inclusive, da maior parte dos estudiosos, o Marcos foi uma peça fundamental para que Mateus e Lucas pudessem fazer aquilo que fizeram, nos trazendo a preciosidade do evangelho de Mateus e a preciosidade do evangelho de Lucas. Em nenhum dos demais evangelhos, nós também vamos ver a humanidade de Jesus sendo demonstrada com tanta destreza, não é? Então, essa humanidade de Jesus é mostrada, por exemplo, a respeito das menções relacionadas aos seus desapontamentos, às suas tristezas, à indignação, à raiva, ao espanto, ao cansaço. Nós estamos vendo realmente Marcos nos mostrar Jesus agindo, mas evidentemente também sofrendo algumas circunstâncias das suas próprias ações. Além disso, também nós vamos ver como característica interessante o fato de que a genealogia de Jesus Cristo, bem como informações mais pormenorizadas sobre o seu nascimento, não foram descritas, justamente porque nós vimos também lá no nosso primeiro resumo que esse evangelho é mais voltado para a ideia de Jesus como servo, né? E o servo normalmente não tem essas características manifestas para todos aqueles que estão à sua volta. E ainda, uma característica interessante é que o escritor, ou seja, o evangelista Marcos, não pertence ao grupo dos 12, ou seja, aqueles que foram escolhidos por Jesus Cristo para estarem com ele no ministério mais prolífico, né? Ou seja, para estarem mais juntos com ele no seu dia a dia.
As propostas principais do Evangelho de Marcos nos dizem que as boas novas de salvação de fato estão aí à disposição de todos os gentios. Evidentemente não é só dos romanos, mas está à disposição de todos os gentios e nós somos esses interlocutores para levarmos o Evangelho a essas pessoas. Também uma das suas principais propostas é encorajar todos aqueles que enfrentam perseguições, pois que na verdade, uma vez que estamos em Cristo, como o próprio diz Paulo escrevendo aos Filipenses, não nos cabe apenas as benesses, mas nos cabe também o sofrimento em prol da causa e do próprio Cristo da causa. Também, evidentemente, que uma das propostas principais desse evangelho é defender a fé e, por que não dizer, explicar a cruz de um modo muito claro para aquelas pessoas que realmente precisavam entender e se achegar, evidentemente, mais próximo de Jesus. Você que faz parte do nosso grupo de leitura, junto com esse vídeo aqui, eu mandei um resuminho do Evangelho de Marcos. Nesse evangelho, inclusive, eu coloquei algumas coisas bem interessantes sobre a tradição relacionada à pessoa desse evangelista, mas também coloquei lá aquele resumo capítulo por capítulo para que você possa descobrir ou encontrar um texto quando você estiver lendo ou estudando, precisar ter mais dinamismo nessa ideia de ir direto naquilo que você precisa para aquele momento. Então eu espero que realmente essas informações, a despeito de fato, como eu disse no começo, é apenas um resumo, possam ser extremamente importantes para você no seu dia a dia. Deus te abençoe, continue firme na nossa jornada de leitura bíblica, pois agora nós vamos começar a ler o Evangelho de Lucas, do médico amado Lucas, que contém 24 capítulos. Nós vamos passar aí alguns dias, mais especificamente 8 dias, lendo esse Evangelho de Lucas, 3 capítulos por dia, e eu tenho certeza que esse Evangelho vai nos abençoar, assim como o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Deus te abençoe.